Sem dúvidas, um capítulo de satisfação e um capítulo de preocupação. Harão Ardo, Domo, meu querido e minha querida Kohai. Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo de Domestic Konakanojo aqui no canal, onde irei falar o que eu achei, como foi, o que eu gostei do capítulo de número 251, que eu diria que era um capítulo que seria mostrado, foi como um capítulo necessário para a obra e em algum momento iria surgir isso. Eu fico feliz porque pelo menos já acabou esse arco da Rui, era um arco que, eu não vou dizer que era chato, mas revoltante, então de certo modo, pelo menos agora a história vai se focar nas partes mais importantes e mais relevantes, que na minha opinião, a parte focada na Hina, a história dela tá muito melhor que da Rui. Eu não estou dizendo isso por preferências pessoais, digamos, de quem eu acho uma waifu melhor, e sim porque eu acho que a história tá muito melhor do foco na Hina. Mas para todo caso, uma coisa que eu já gostei, vocês sabem que é o foco no Arexo, provavelmente isso vai acontecer nos próximos capítulos, mas para todo caso, vamos falar desse capítulo porque eu acho que foi o karma, a justiça finalmente foi mostrada. Eu fiquei muito feliz em ver que aquele Kusoyarou foi espancado, foi demitido, foi mais do que justo tudo isso que aconteceu com ele, ainda mais pela fala final dele, e é uma fala que gera preocupação, digamos, que eu vou ressaltar no vídeo, vou falar rapidinho disso, porque foi uma das partes importantes, porque esse capítulo foi muito morno, não acho que ele foi totalmente relevante, totalmente impactante, mas tem algumas coisas que é legal de ressaltar com vocês. Para todo caso, gostei também de cenas engraçadas envolvendo Natsu e Arexo, e tivemos ainda o final do Natsu e da Rui de mãos dadas para quem shippa aí o casal. Então, vamos falar sobre Domestic Konakanojo e seu capítulo mais recente, de número 251, mais conhecido como A Justiça Finalmente Foi Mostrada. Rui finalmente fala sobre tudo o que lhe aconteceu. Mas então vamos falar sobre o desfecho de Ben nesse capítulo, e muitos podem estar se perguntando, por que você não fala o desfecho dele na obra, Haru, depois do que você viu do final envolvendo ele? Então, provavelmente pela fala final dele, e a gente conhece que a temática sequestro não é nova na obra, a gente sabe que provavelmente eles vão mostrar ainda o Ben sequestrando a Rui, vão mostrar o Nato salvando ela, vão mostrar provavelmente o Ben indo para a cadeia, então por isso eu acho que não foi o desfecho dele na obra, só se ele realmente foi morto, daí foi o desfecho literalmente dele. Mas para todo caso, eu vou falar do desfecho dele nesse capítulo, então vamos lá. Após ter sido demitido e estar bêbado em fúria falando que deveriam sequestrar Rui, acontece que Ben, digamos que sai todo felizinho, já planejando abusar, espancar dela, e acontece que nesse momento, já sonhando com isso, ele acaba esbarrando em uma gangue de nova-iorquinos, e acontece que ele já fala todo bêbado, cheio de si. Quem você pensa que é seu Kusoyarou, seu moleque? Você acha que tá falando com quem aqui? Você deve respeito a mim. Quando você me vê na sua frente, você deve ir para um lado. Tá achando que tá falando com quem? Tá falando com um dos melhores cozinheiros. E acontece que quando você encontra uma gangue de nova-iorquinos à noite, após sair de um bar, meu amigo, se você vê isso, você vai pro outro lado da rua, mas você nem olha do lado dos nova-iorquinos, porque você não quer ir pra um beco com eles, porque não vai ser de Domestic Konakanojo que vocês vão falar. Provavelmente você vai ser morto se você for para um beco, então segue o conselho do senpai aqui. E acontece que o Ben, literalmente, ele quis ir para o beco, porque ele provocou os nova-iorquinos. E acontece que a gangue já leva ele para um beco falando, você tá cheio de confiança, amigão, vamos conversar lá. E então vemos que os amigos dele falam, bom Ben, foi bom conhecer você, envia cartas do lado de Goku, diz como é a temperatura lá, se você tá bem, se você tá dormindo bem, mas aqui é a nossa despedida, se cuida. E acontece que a gente viu que o Ben literalmente foi espancado. Nesse momento, eu acho que não tem palavra melhor do que resumir, que se chama satisfação, porque muitos podem estar falando, nossa Haru, você não tá sendo exagerado? Na minha opinião, demissão foi pouca, e aquele espancamento que nem foi mostrado também foi pouco. Ele merecia ter levado um soco do Natsu e um chute do Arexo, porque o grande trauma mental que ele deixou na Rui não é algo que vai ser curado facilmente. Uma ferida que é no corpo fisicamente, às vezes é curado mais rápido, mas um trauma mental leva tempo, semanas, horas e meses até mesmo. Então não é algo que vai se curar do dia para a noite para a Rui. Então eu acredito que às vezes um trauma mental, uma ferida que ficou na mente, é muito mais prejudicial do que uma ferida fisicamente. Então eu posso ser honesto com vocês e vou dizer, eu acho que foi pouco o que o Ben sofreu, porque eu queria ter visto mais, mas a autora colocou o que ela podia para, digamos, fazê-lo pagar. E eu acho que foi bom esse desfecho, ao menos a gente viu ele sendo quase morto. No caso, tendo falado do desfecho de Ben nesse capítulo, vamos falar da preocupação para os próximos capítulos, que envolve ainda o Ben, mas envolve nossa waifu Rui. Acredito que agora devemos falar da parte realmente importante, por conta do que? Agora, sendo sincero e sério com vocês, eu acho que os próximos arcos, eles vão ainda abordar o Ben, só que agora
agora na visão, digamos, que ele é criminoso, que é o que ele será, por conta de que provavelmente ele vingativo, achando que a culpa dele ter sido espancado, demitido, como já foi mostrado, foi por conta de Rui, ele provavelmente vai armar um plano, vai sequestrar ela, e aí a gente já viu que esse é o rumo da história, o Natsu vai tentar salvar ela, a gente não sabe se a Rui vai sofrer alguma coisa nas mãos dele, mas devemos lembrar que a temática sequestro não é antiga em Domestic Nakanojo, por conta do que? A gente já viu quando o Natsu foi sequestrado no arco secundário focado na Misaki, só que acontece que naquele arco o Natsu tinha o grande Kobayashi, e dessa vez não vai ter Kobayashi para salvar Rui não, dessa vez é Natsu e Arexo, e a gente querer comparar eles e o Kobayashi é que nem comparar um leão com galinhas, sejamos sinceros. Não sei se essa foi a melhor comparação, mas para todo caso diga comparações aí, porque uma é comparar um ex-yakuza, que podemos dizer que é a figura de um nobre leão, e o outro é gatinhos, eu acho que amedrontado seria a melhor expressão. Mas diz aí uma comparação comparando eles, o que você acha que vai acontecer? Para todo caso, agora sendo sério, eu acho que realmente vai acontecer isso por conta de que faria muito sentido, porque seria o desfecho perfeito para o Ben, por conta de que ele não vai parar de ter, digamos, esse senso de vingança. Se ele não foi morto ali pela gangue, o que provavelmente ele não foi, ele vai querer, digamos que, aproveitar alguma coisa. A gente já sabe que ele tem, digamos que, certo preconceito contra os asiáticos, mas como ele falou, se a Rui fosse a figura tradicional, digamos que de asiáticas, valeria a pena. Então, a obra dá muito a entender que provavelmente ele pode tentar algo com ela. Eu não quero que isso aconteça, ele até pode tentar sequestrar, mas eu espero que a autora não coloque um tom mais sombrio, o que pode acontecer, tendo em vista que a obra tem um senso mais adulto, mas eu acho que o máximo que pode acontecer é ela ser sequestrada e o Natsu salvando ela. Mas então isso vai ser muito importante, estou muito ansioso para ver quando isso vai acontecer, porque provavelmente se não for do próximo capítulo, se for realmente tocar no Ben, será o assunto dos próximos arcos, porque eu não acho que eles vão enrolar nesse arco da América. E provavelmente faz muito sentido se for isso, porque daí eles abordam, digamos que, a volta de Rui e Natsu de certa maneira. Digamos que o Natsu fala que estava todo preocupado, a Rui daí confessa tudo que ela está sentindo sobre ele, então daí digamos que temos até um remember, uma volta aí do casal mesmo à distância. Então provavelmente isso tem uma chance enorme, porque daí dá uma reconstrução para o casal, porque a autora não ia colocar aquela frase à toa, que tal se sequestrássemos ela? E conhecendo bem a figura do Ben, ele é o tipo de cara que pode fazer isso, só que daí o fim dele vai ser na cadeia, porque provavelmente é esse o resultado daí final dele. Mas para todo caso, é uma ideia minha, é um ponto de vista meu, eu acho que tem muita chance disso acontecer, porque já foi um tema abordado na obra, eu acho que fazeria muito sentido para a construção, digamos que de Natsu e Rui novamente, não importa se vão continuar daí por 10, 15 capítulos juntos, ou se só vai ser uma volta e o Natsu volta pro Nippon e eles continuam com o relacionamento à distância, mas vai dar, digamos que, uma fortalecida na ligação dos dois. Para todo caso, acho que isso pode acontecer, minha opinião, ainda mais se o Ben estiver vivo. Para todo caso, essa é a minha única preocupação, eu espero que a Rui passe por momentos bons, porque ela não merece tudo que tá sofrendo, apesar que ela também foi, digamos que, injusta com o Natsu, então muita gente pode estar falando que ela merece, e se você tá falando isso, se você fala isso, eu acho que você está sendo muito cruel, afinal, digamos que você está desejando quase o mal da Rui, e ninguém pode desejar o mal de uma pessoa, ela foi cruel com o Natsu, mas você não vai querer desejar que ela seja sequestrada, não é mesmo? Mas para todo caso, já concluindo essa parte, agora vamos falar um pouco mais do capítulo a fundo, o começo, e cenas engraçadas que eu acho relevantes de serem faladas. Agora vamos falar basicamente do começo do capítulo, da conversa de Rui e Natsu, que na minha opinião foi uma das partes mais relevantes, por conta do que? A gente viu o sentimento da Rui, digamos que ela está impaciente, ela está sem o senso do paladar dela, ela conta para o Natsu que ela tenta e ela não consegue, digamos que, ter de volta esse senso, ela não consegue sentir o gosto, se está muito salgado, se está muito doce. Então isso é muito importante, porque ela fala, é como se o futuro dela tivesse desaparecido aos olhos, à frente, e é como se não estivesse nada à sua frente, só sofrimento. E de certa maneira a gente pode falar que além de paciência, raiva, lágrimas, sofrimento, o medo entra junto. Por mais que não tenha sido abordado, o medo é algo que entra na nossa mente inconsciente, e eu acho que para Rui também entrou, porque o medo provoca, digamos que, essa revolta, essa impaciência, porque ela quer voltar, é a coisa que ela mais ama fazer, e ela não consegue fazer isso, então de certa maneira a gente começa a se preocupar, então isso vai piorando a nossa condição, a nossa saúde
mental. Então, eu acho que foi muito interessante a forma como ela falou, que ela sente um pouco da frustração, um pouco do sentimento do Natsu agora, e foi interessante isso, porque ela tá sendo honesta nesse momento, mas dar um pedido de desculpas que é bom, isso ela não dá, né? E sim, eu vou cobrar isso até que ela peça, porque conta de que em momento algum eu vi ela pedindo, então eu só vou parar de falar isso quando ela pedir desculpas, porque ela deixou o cara lá sofrendo no fundo do poço, ele poderia ter entrado no estado mais profundo, como eu venho ressaltando em todo o vídeo, e agora ela só fala desculpa, desculpa para ela própria, pensando, mas falar na frente dele que é bom, ainda ela não falou, e não tem essa desculpa a Haru, mas ela tá cheia de coisa na cabeça, porque se ela fala que ela poderia ter dito a mesma coisa para o Natsu, por que ela não pede desculpas agora? Bom, sendo agora mais calmo, o que eu posso falar é que foi legal essa parte, agora ela entende a frustração, não vou ficar, digamos que me alongando nisso, é algo que eu já falei nos outros vídeos, já foi mostrado, agora ela tá arrependida mesmo, ela entende a dor, o sofrimento de perder algo que ama, então eu só abordei mais os sentimentos de impaciência, de medo, digamos que a perda do senso de paladar e a maneira com que o Natsu consolou ela foi bem legal. Que vai acabando por conta de que na manhã seguinte, digamos que ela acorda toda desesperada, olhando onde está o Natsu. E acontece que ele deixou um bilhete falando que ele ia tomar um ar, ele ia sair um pouco. E mostra também que eles estão dormindo em cama separada, o que pode ser a decepção de muitas pessoas. Mas, para todo caso, vamos falar da melhor parte do capítulo, porque foi a parte que o Natsu e o Arexo já chegam no restaurante com uma pose tipo de eu sou o King da América. Sem dúvidas, finalmente vou falar da minha cena favorita do capítulo, que foi uma cena que, sério, você ri e você se emociona e você acha uma cena muito bonita, porque é uma cena de comédia, mas depois leva um tom sério. Então vamos começar com a cena dos galãs indo para o restaurante, porque a cena basicamente começa com o Arexo falando: cara, eu fiquei meia hora escolhendo o traje. E o Natsu fala: por que você não me falou que tinha regra de etiqueta então nesse restaurante? Então foi muito engraçado essa cena, porque depois a gente vê o traje que eles estavam, e era uma roupa realmente elegante, que você não vai tipo em qualquer local, não é? Então foi uma cena muito engraçada essa, e muito séria depois, porque depois que eles entram no restaurante, o atendente já vem, digamos, com o menu falando o que vocês desejam. Acontece de ambos estarem, digamos que sentados, com uma pose toda elegante, falando: estamos escolhendo esse prato muito delicioso, meu caro companheiro. E basicamente foi o contrário, porque daí o Natsu já fala: o que dá pra escolher disso aqui? E daí o Arexo fala: bom, você pode perguntar, pedir o que você quiser. E daí o Natsu fala: bom, eu vou escolher o que você escolher, mas seja razoável, não faça eu ter que pagar o dobro da tua passagem que eu já tive que arcar. Então foi muito engraçado essa cena de ambos, porque provavelmente é o Natsu que tá pagando tudo, e o Arexo, tipo, tá como tradutor dele, porque foi isso. Daí o Natsu termina a refeição, porque foi uma cena bem engraçada, digamos que foi uma cena que a KCC já mostra, eles nunca experimentaram essa comida, é uma comida para eles dos deuses, e acontece que o Arexo fala: uou, esse é o local de treinamento da Rui, e o Natsu fala: realmente, era esse que ela poderia estar treinando até agora. Então o Natsu já fala pro garçom chamar, digamos que o chefe do departamento, e acontece que o Arexo faz a tradução correta, e assim a gente já vai falar da parte agora realmente séria, a parte importante é que eles falam com o chefe Oliver sobre a verdade, eles falam tudo que ocorreu com Arui e o chefe finalmente descobre. Acredito que agora, falando da parte mais importante e bem rápido com vocês, o Arexo traduziu tudo que o Natsu falou, ou seja, eles começaram elogiando o prato, o grande jantar que eles tiveram, e daí eles foram para o assunto principal. E basicamente a cena foi o seguinte: o Natsu fala: chefe Oliver, muito obrigado, esse prato estava muito delicioso, mas falando agora do que importa, do porquê eu estou aqui, você deve saber o motivo do porquê de um dos seus membros não estar vindo ao trabalho, não é mesmo? A Tachibana Rui. Bom, se você não sabe, eu irei lhe dizer, você não deve conhecer, mas ela foi assediada esses dias pelo mentor dela, pelo chefe de departamento, e eu vi que vocês não tomaram nenhuma providência. Eu quero saber o que vocês vão fazer agora que ela está com distúrbio do paladar. Vocês irão tomar uma providência? Porque eu não sei se ela poderá voltar a trabalhar novamente tão cedo, então quero saber qual será a sua providência, sua atitude sobre esse caso. E a cena foi muito legal, porque a fala do Natsu foi muito bonita, o jeito que ele falou. Eu só acredito que a autora errou em ter colocado um traço todo com o rosto aqui avermelhado, como se fosse envergonhado, e é o jeito que o Natsu fala, o jeito honesto, preciso dele. Só que eu queria que fosse um tom bem mais maduro, porque do 249, aquele olhar sério, tipo, eu vou até ela, eu queria ver assim ele falando,
falando, e não nesse jeito meio de menino dele, mas para todo caso, elogio a maneira com que ele falou e com o que o Arexo traduziu. E acontece que no momento que ele fala que Arui perdeu o paladar, digamos que acabou com o chefe. Ele não tinha chão, digamos que isso aconteceu no restaurante dele, sobre, digamos, a tutoria dele, porque digamos que ele é o grande chefe, ele tem que cuidar de todos, por mais que ele não possa ver partes por partes, ele deixa pessoas que ele acha confiáveis. Então quando ele viu isso, digamos que ele ficou sem chão, e acontece que nesse momento Arui chega, porque ela ficou preocupada, afinal o Natsu não fala Eigo, então ela imaginou, caraca, esse moleque tá perdido em Nova York. Então ela chega no restaurante, porque provavelmente ela achava que seria lá que ele estava, e assim eles se encontram. E agora vamos para a parte mais importante, que é a fala que o Natsu fala: você não vai poder continuar chorando até dormir, isso não vai resolver nada, precisamos falar sobre isso. E aí a gente vê que a Arui toma coragem e ela pergunta se ele pode falar agora. Ele, no caso, o chefe Oliver, que eles terão uma conversa bem sincera. Mas então vamos falar da cena que, na minha opinião, foi uma das melhores da obra, ou melhor dizendo, entre Natsu e Rui, por conta de que foram palavras cruéis, mas nessas palavras haviam gentilezas e verdades, por conta de que Rui não poderia ficar chorando até dormir, ela não poderia mais ficar com medo, insegurança, com uma face de culpa. Ela deve falar a verdade, ela deve falar tudo o ocorrido, porque tudo o que ela fez, ela tentou dar seu melhor, mas ela não tem culpa se ela teve um péssimo mentor que nunca queria ajudá-la a melhorar sua técnica e ao próprio restaurante. Então vemos que a rápida fala de Natsu encorajou Rui ao ponto de que ela finalmente se encoraja, toma sua determinação novamente, porque a fala: você quer continuar trabalhando, não é mesmo? Lembrando ela do propósito dela, que ela quer fazer com que sorrisos surjam através de seus pratos, finalmente é o que faz com que ela mova. Afinal, para fazer com que você se levante novamente, nada melhor que o amor ao que você faz, não é mesmo? Através das palavras de Natsu, Rui finalmente toma coragem e volta à sua velha personalidade, a personalidade de quem sempre é sincera, de quem sempre é determinada, de quem nunca se abate. E foi muito importante isso, porque mostra, digamos que de certa maneira, o crescimento, o desenvolvimento. A gente vê mais uma vez a Rui finalmente andando para frente, mesmo abatida ainda, mesmo com dificuldades, ela está tentando trabalhar essa situação, e o primeiro ponto é resolver essa questão no restaurante, porque falando de sua situação, assim ela não ajudou somente a ela para voltar para lá, como várias pessoas que já tinham passado por várias situações difíceis, ou futuras pessoas que poderiam ter problemas com o Kusoyarou do bem. Então acredito que, tendo falado a verdade, isso fez com que ela agora se sentisse mais leve, provavelmente. Ela falou toda a situação que ocorreu, agora providências foram tomadas, o Kusoyarou saiu do restaurante, e isso foi algo muito interessante, porque não foi só o argumento, o depoimento dela, foi a opinião de várias pessoas sobre o ocorrido, sobre o que estava acontecendo em volta da Rui e sobre casos até mesmo passados, como foi mostrado no capítulo. Então, na minha opinião, foi um desfecho perfeito para esse arco, um arco extremamente necessário para a obra pela temática adulta de Domestic Teco no Kanojo, um arco que foi revoltante, como eu disse, e eu acho que o desfecho abordando, digamos que a questão de coragem, a questão da verdade e a questão de amor é algo extremamente importante desse arco. Vemos que o amor do Natsu pela Rui fez com que a coragem fosse criada para a mesma falar a verdade e tudo o que lhe ocorreu, ainda mais movida pela motivação de que ela ama cozinhar, ela ama Ryori, e assim faz com que ela não fique mais com medo, que ela não se sinta mais incapaz se ela tinha esse sentimento. Como o Natsu falou, você deu o seu melhor, você não tem por que sentir insegurança. Então eu acho que foi perfeito em tudo, eu acho que é uma questão muito adulta, é por isso que eu gosto da obra, e eu sempre exalto essa questão, e sei que também muitos de vocês também falam isso nos comentários, porque a questão que a obra aborda cada situação, cada arco, que às vezes pode não parecer totalmente interessante, totalmente relevante, mas olha o tipo de desfecho que esse arco teve. Foi um arco de justiça, foi um arco satisfatório, porque não foi só um caso, não foi só o da Rui, foi várias pessoas que já sofreram por essa situação lá naquele restaurante. Então praticamente eu acho que é uma pegada muito real, aborda uma questão que, se você é sincero, se você é talentoso, se você trabalha com várias pessoas ao seu redor, você pode ter problemas, mas você deve continuar motivado, você tem que ter pessoas ao seu lado que te ajudem, você sempre deve falar a verdade, porque às vezes você vai encontrar pessoas no mesmo caso semelhante que o seu, e assim vocês vão conseguir passar por essa situação junto, porque vocês estão falando a verdade do que aconteceu com vocês. Então a forma como tocaram nisso e conseguem mostrar essa pegada, eu só dou parabéns, porque a Kei Sensei arrasou no desfecho desse arco. Mas então acredito que ressaltei o que eu queria, a forma como o Natsu criou coragem através de palavras que poderiam ser cruéis, foram palavras que fez com que Rui levantasse novamente, motivada não só pelas palavras dele, mas pelo amor a Ryori. Então acredito que foi perfeito
perfeito isso. Mas eu acredito que devemos falar sobre a cena que Ben é demitido, porque foi uma cena muito boa. O de restaurante pode ter sido rápida e digamos que dava a entender que ele entenderia o ponto do Ben, mas foi uma fala que tipo, sai daqui seu lixo, não quero você no meu restaurante sujando o piso. Então foi quase isso, sendo simples e honesto com vocês, na minha opinião. Mas foi muito bonito, eu acho que se você ler você já entendeu, então eu só vou falar algumas frases do que eu me lembro. Basicamente, ele fala que se aquilo é brincadeirinha, ele já está há tempo atrás da sociedade atual. Mas acontece que como a sociedade vem aumentando por conta da liberdade, várias opiniões podem surgir e devem ser respeitadas, como a de Ben, porque ele é parte da sociedade. O sentimento de se sentir superior, de recuar e querer tirar pessoas que te tornam desconfortáveis através de ofensas e várias brincadeirinhas é algo que vem acontecendo. E isso é o tipo de pensamento de pessoas como o Ben. Só que acontece que esse tipo de pensamento pode até ser normal na sociedade, mas não na cozinha dele. Então ele está fora do restaurante e sem dúvidas foi um discurso, foi uma fala muito bonita de dono. Tipo, aquele cara apareceu acho que só nesse capítulo, em algumas páginas, mas já gostei dele só por essa fala de demissão do Ben. Então finalmente vamos logo falar da cena final e dizer os pontos de vista que eu tenho para o próximo capítulo. Por conta do que? A cena final gira em torno de Natsu e Rui. Eles estão de mãos dadas, ou seja, o casal voltou, queira você admitir ou não, ou eles que são dois bobos e a autora que só quis colocar eles de mãos dadas e eles nem se beijaram, não fizeram porcaria nenhuma. Também pode ser isso, tô sendo sincero, porque a autora vive colocando, digamos que fanservice, e fanservice hoje em dia não quer dizer nada pra obra na fase que tá, porque não quer dizer volta de nenhum casal. Então as mãos dadas eu deixo pra entre vocês. Se vocês quiserem achar que voltou o casal, que achem. Se quiserem achar que não voltou, também não voltou. Mas o que eu quero ressaltar de importante é a cena do Natsu com a mala, porque isso sim é uma cena importante. Porque a cena com a mala que ele utilizou-se para ir para a América é idêntica a essa cena que ele estava com uma mala na sua mão e com a outra mão ele estava segurando a mão da Rui. Por conta do que? A gente pode levar a crer dois pontos. Primeiro ponto, Natsu vai se mudar para a casa do Arexo. Não acho que seria tão relevante por conta do que? Eu acho que eles podem aprofundar um arco em torno do Arexo, não precisa do Natsu, por mais que seja o protagonista, mas pode ser que por conta disso eles coloquem para fazer realmente o arco do Arexo. Então pode ser uma enorme chance disso acontecer no próximo capítulo, por isso ele está se mudando. Só que eu não veria sentido, sendo que ele quer ajudar muito a Rui. O foco da viagem do Natsu foi para ajudar a Rui, não o Arexo. E acontece que nisso tudo a gente deve se lembrar, a Daniela deixou o Natsu ficar uns dias, digamos que no apartamento deles. Ela provavelmente agora vai voltar para o aparto e vai expulsar o Natsu. Eu não acho isso muito com o sentido da obra. Eu ainda acho que provavelmente ele pode estar indo para a casa do Arexo? Pode estar, só que eu não acho que foi um bom motivo, digamos que é para aprofundar o arco dele. Mas pode ser um forte motivo, por isso que ele se mudou e ele está utilizando-se a mala dele, que ele estava levando suas roupas e pertences. Lembrando que é apenas o primeiro ponto. Vamos para o segundo. Agora vamos falar sobre o outro ponto de vista que seria de certa maneira um pouco revoltante. Por conta do quê? Porque basicamente ignoraria de certa maneira esse arco que poderiam aprofundar na Rui do Natsu na América. Porque eles podem fazer o arco secundário do Arexo, eles podem fazer o arco de sequestro. Só que nesse segundo ponto de vista, tudo isso seria quebrado e não teria mais Natsu na América. Ou seja, ele provavelmente está voltando para o Japão. E o que eu quero dizer com isso? Por conta de que ele está, digamos que, indo em algum lugar com a Rui, ele está com a bolsa dele, então podemos concluir que ele está indo para o aeroporto também, por conta de que ele é um estudante, provavelmente ele tem coisa da Daigaku. Podemos também concluir que ele tem a prestação, afinal ele é o vice-presidente, ele tem que abordar a situação com a Hina, que ele não falou muito com ela sobre tudo isso, então praticamente ele já dá um fim daí também para a Hina, ou uma volta, então basicamente também pode ser isso. Realmente, na minha opinião, eu não acho que faria sentido, por conta de que colocar o protagonista na América só para ajudar a Rui, por mais que fosse o objetivo dele, não tem sentido, sendo que você pode fazer vários arcos secundários, mas isso daí é decisão da autora. Então aqui na minha opinião, eu citei duas possibilidades, agora basta você acreditar e dizer qual delas você prefere. Ainda terá arcos secundários da América? A autora vai colocar isso? Natsu só se mudou de casa, agora vai ficar um pouco com o Arexo para o foco do arco ser ele, e isso daria uma chance da Rui ser sequestrada mais fácil? Pode ser que sim. Também podemos acreditar que Natsu já está voltando para o Japão após ter resolvido essa situação, e assim a autora cortou o arco do Arexo e só vai mostrar através de flashbacks? Também pode ser que sim. Então é uma das duas possibilidades. É Japão ou é casa do Arexo? Agora basta vocês escolherem, independente de qualquer uma, vou ficar feliz com o resultado, embora eu queresse mais do protagonista
protagonista na América, estou sendo sincero. Mas tendo falado isso, lembrando-se que eu estou me baseando pela bolsa que ele estava segurando, eu acredito que é idêntica àquela bolsa, e se for realmente a mesma bolsa, não tem o porquê do protagonista estar portando algo, a não ser que ele esteja se mudando ou voltando para seu país, porque basicamente é isso que eu posso pensar. Mas tendo falado já disso, acredito que falei sobre a cena final que eu queria ressaltar, que era Natsu Irui e Natsu e suas possibilidades. Sem dúvidas, meu querido e minha querida Kohai, foi um ótimo capítulo de Domestic Teco Nakanojo. Eu gostei de praticamente quase tudo que o capítulo envolveu. Eu acho que ele foi tão bom quanto o capítulo anterior. Ele já deu o desfecho do arco da Rui, ele já abriu novas possibilidades, que eu acredito que são possibilidades fortes, ainda mais na América para o protagonista. Seriam histórias boas para a história continuar envolvendo aí a relação do Natsu e da Rui. Acontece de que se ele voltar para o Nippon, não acho problema, afinal vai pro foco direto para a Hina, mas eu acho que ainda não era, digamos que a questão necessária, o tempo ideal para ele já tipo, só fui ajudar a Rui, agora tô voltando. Por mais que fosse o objetivo dele, poxa, ajudou o amigo, ele tá numa situação difícil, tipo, seria muito decepcionante o Arexo ter sido só um tradutor. Eu não ia gostar de ver só um flashback, digamos que do Arexo tendo resolvido a questão, digamos que com a Ariri, a garota que ele gosta. Então, na minha opinião, eu gostaria de um arco secundário, mas não sei se vai ter. Para todo caso, ainda temos Touge Sensei, depende do que a Kei Sensei vai fazer, do quanto tempo ela planeja ainda estender a obra, mas o que eu posso dizer é que a obra tá indo para um estado muito bom, os arcos que, pelo menos eu acredito que vão ser abordados, todos serão perfeitos, questões bem de final da obra agora levarão um tempo para serem desenvolvidos, mas o que eu posso dizer é que foi um ótimo capítulo, ele abordou a questão drama perfeito, ele teve cenas de comédia, ele teve cenas bem sérias e teve cenas satisfatórias. Então basicamente tudo que eu queria que tivesse para esse capítulo, para a obra de Domestic Teco Nakanojo, foi um capítulo até surpreendente. Então o que eu posso dizer agora é: se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, dê like, isso ajuda bastante o canal a crescer, principalmente se você compartilhar e se você se inscrever. Eu acho que isso ajuda de uma maneira muito grande mesmo o canal. Então eu peço que, se você é novo no canal, seja muito bem-vindo, se inscreve, vai fortalecer, vou ficar mais contente ainda. E se você compartilhar com um amigo, com uma amiga, um vídeo que você gosta do canal, isso já ajuda bastante, sabendo que seu amigo, sua amiga é otaku, obviamente, ou se sua crush faz sua crush se inscrever no canal, você já tem daí um assunto pra ficar conversando, olha aí. Bom, o que eu posso dizer é que eu quero saber sua opinião sobre esse capítulo. Você ficou feliz, você ficou triste, independente de quem você gosta, o que você achou do capítulo realmente? Ele foi um capítulo que gerou ódio, gerou amor? Quero saber sua opinião aí nos comentários. Lembrando que teve vídeo de Domestic Teco Nakanojo bem recente falando curiosidades da obra. Eu acho que foi um vídeo muito bom, que tem a opinião da autora, tem minha opinião, então vai lá naquele vídeo. Eu acho que você deveria entrar lá, dar like e comentar o que você achou daquelas curiosidades, porque ficou muito bonitinho aquele vídeo, então tá muito mochiroi. Segue o conselho aqui de Haru Senpai. E lembrando, meus queridos, meu aniversário está chegando, dia 18 de novembro, então dependendo da época que você está vendo esse vídeo, já pode ser meu aniversário, por isso dê parabéns nos comentários, que eu ficarei bem contente se você falar aí: parabéns Haru, parabéns Senpai, muitas felicidades. E eu acho que eu ficaria contente em ver, digamos que, as felicitações de vocês. Então se vocês quiserem colocar nesse vídeo ou no vídeo do dia 18, eu vou ficar muito contente. Para todo caso, isso já é um motivo a mais aí, ó, se inscreve no canal, é meu aniversário, vamos chegar logo a 500, eu vou ficar muito contente, já é um ótimo presente. Bom, aí está a minha dica e meu conselho e meu pedido, então conto com o pedido, a mensagem de felicitações, ou o que você achou da obra, ou até mesmo o seu like. Bom, eu já falei demais, que eu já tô até ficando perdido nessa parte de dar like, se inscreve no canal, mas o que eu posso dizer é que, se sua pergunta é: Haru Senpai, o que podemos esperar para o próximo capítulo de Domestic Teco Nakanojo? Próximo capítulo de Domestic Teco Nakanojo, meu querido e minha querida Kohai, acredito que eu posso falar algumas possibilidades do que pode acontecer, que a gente vai conversar. Então, primeira possibilidade vai ser Natsu voltando para o Nippon, eles se reencontrando com Hina e ambos se beijando, falando sobre seus sentimentos, eles perdidos, confusos, apaixonados, e assim vão para o quarto e fazem coisas prazerosas, que é o que todo fã de Hina e Natsu quer ver, faz tempo que a Kei Sensei faça. Pode acontecer isso? Olha, próximo capítulo, tanta certeza, só se ele realmente voltar pro Nippon, daí acontece. Mas eu acredito que ainda não é o próximo isso. Mas é uma possibilidade, por isso estou falando. Por conta do quê? Eu acredito que a Hina tem um ponto que é importante ressaltar. Ela já foi amante, lembra do começo da obra, lembra do Shu? Então, a Hina pode muito bem se relacionar com o Natsu, não importa se o Natsu voltou com a Rui, se ele está solteiro, ela pode pegar ele pra ela e pode beijar e fazer o que quiser. Afinal, a Rui vai continuar na América, provavelmente. O que eu quero ressaltar é que iria fugir da personalidade do Natsu, isso é algo que a gente deve destacar, mas é algo típico de triângulo amoroso. E o que eu posso destacar é que muitos podem falar: mas e o amor de irmã? O amor de irmã, esqueça isso, finge que a Rui não é irmã. A Hina tem
tem que se preocupar agora com os sentimentos dela. Na guerra vale tudo, sem ressentimentos no final. Então pega o Natsu e beija, Hina. É isso que você pode fazer. Pode ser que isso aconteça? Pode ser. Eu queria que acontecesse se o Natsu ainda estivesse solteiro, mas a gente não sabe se ele vai voltar para o Nippon, digamos que solteiro ou namorando. Mas independente, eu acho que vai acontecer alguma coisa em torno de Natsu e Hina. Isso se for o próximo capítulo foco eles. Segunda possibilidade que eu posso abordar com vocês, Arexo e Iribe. Essa possibilidade é uma das grandes por conta do que? É uma possibilidade que tem mais certeza de acontecer para o próximo capítulo. É uma possibilidade que eu ficaria feliz se acontecesse, como eu já ressaltei ao longo do vídeo, por conta de que abordaria o Arexo e assim abordaria já o desfecho desse personagem. Eu acredito que para a obra ele cresceu, digamos que como pessoa e cresceu profissionalmente. Então só falta a relação de pessoa, digamos que ser amadurecida e colocada na obra. Isso pode acontecer, assim eles aproveitam e dão Remember de Natsu e Rui. Isso é algo forte que pode acontecer, então é a segunda possibilidade. Devemos falar sobre a possibilidade que é tão concreta quanto a do Arexo. O foco vai direto para a Hina, só que sem o protagonista. Por conta do que? Eles iriam mostrar a realidade da Hina, o que ela está sentindo e o que ela está fazendo após, digamos que, ter seu coração despedaçado pela escolha de Natsu. Afinal, eles iriam mostrar o que ela fez quando o Natsu esteve na América enquanto ele está. E assim, vemos assim a atitude que ela vai fazer, o que ela vai falar, com quem ela vai se encontrar. Então é uma possibilidade tão forte quanto a que eu falei aí de Remember, de Natsu e Rui, porque eu acho que não tem problema, assim, não abordaria o Natsu voltando direto para o Nippon, mas foca, digamos que na Hina que está lá e está abordando uma personagem principal e o que ela está sentindo, ou ao menos eles podem tocar nisso no começo do capítulo e depois vai para América novamente. Lembrando que é mais uma possibilidade, só que eu acho que é uma possibilidade que a gente deve pensar mesmo, porque eu acho que pode ser tão concreta quanto o Natsu voltando para o Nippon, sendo que ele poderia fazer arcos na América. Mas é o que eu acho, é o que eu penso. Para todo caso, assistindo, lendo, a gente conversa, isso eu tenho certeza. Sem dúvidas, com o próximo capítulo, a gente estará aqui vendo se a gente ficou feliz. Mas, muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo, de Domestic Nakanojo. Mata, né?